A proposta que pode mudar o rumo da história está na mesa, um cessar-fogo que divide opiniões entre choque e alívio. E você precisa entender cada detalhe desse momento decisivo. Ucrânia, Rússia, Irã, Israel e Estados Unidos, os bastidores da geopolítica mundial desvendados de forma clara e direta. Por que isso importa para você? Porque as decisões tomadas hoje vão redefinir o amanhã. O encontro da OTAN pegou Trump de surpresa. Quem saiu como herói e quem deixou o presidente americano furioso? Enquanto isso, na Bielorrússia, um golpe inesperado abala as bases do regime de Lukashenko, um de seus principais aliados agora responde a processo. O que ele estava tramando nas sombras? E na Rússia, a internet pode sumir do mapa, testes já estão sendo feitos região por região. Qual será a próxima a ficar offline? A sensação de segurança que você conhecia não existe mais. Por que muros e bunker não são páreo para os mísseis russos? E o que realmente funciona para se proteger? Essas e outras respostas urgentes você só encontra aqui. Notícias exclusivas, análises precisas e os fatos que ninguém mais tem coragem de mostrar. Este é o Nesta, a fonte que antecipa os acontecimentos na Rússia, Bielorrússia, Ucrânia e no mundo, com clareza e sem rodeios. O que você precisa saber hoje, antes que seja tarde. As regras do jogo mudaram. A segurança que você achava que tinha já não existe. O exército russo agora mira deliberadamente em civis. Em mais um ato de terror, um trem de passageiros que ligava Odessa a Zaporizhzhia foi alvejado. Segundo o serviço de emergência, a onda de choque atingiu o trem número 52, que estava próximo ao epicentro da explosão. Por sorte, não houve mortes entre passageiros e funcionários, mas vários ficaram feridos e recebem atendimento. Além disso, 14 escolas, um hospital e residências particulares foram gravemente danificados. O transporte público em várias áreas ficou paralisado. O chefe do gabinete de Zelensky divulgou imagens do local do ataque e não teve dúvidas, mais um ato de terror contra civis. A Rússia não é um Estado, é uma organização terrorista disfarçada, criada para matar e enriquecer com a guerra. E a situação piora. Os socorristas de Kiev alertam que nem mesmo os abrigos que antes ofereciam proteção contra bombardeios agora resistem aos mísseis russos. Enquanto isso, a OTAN se reúne em Haia em um momento crítico. Líderes da aliança e de outros países se encontram sob a sombra de duas guerras e divisões internas. O mundo espera respostas, mas a grande incógnita é a Ucrânia. O Conselho OTAN-Ucrânia não acontecerá, os Estados Unidos vetaram. As promessas de um caminho irreversível para a entrada no bloco, feitas há um ano, foram varridas da pauta. Zelensky ainda vai a Haia no dia 24 de junho, onde se encontrará com líderes da UE e discursará em um jantar oferecido pela realeza holandesa. Mas um encontro com Trump? Improvável. Ele já abandonou antecipadamente a cúpula do G7, e a reunião com Zelensky não saiu do papel. Será que desta vez será diferente? O secretário-geral da OTAN tentou amenizar, a ajuda à Ucrânia será ampliada. Um prêmio de consolação. Segundo novas estimativas, aliados europeus e canadenses elevaram seus compromissos e prometeram mais de 35 bilhões de euros em assistência de segurança, bem acima dos 20 bilhões anunciados inicialmente para os primeiros 3 meses do ano. Mas o verdadeiro objetivo do encontro é outro: mostrar união, ainda que sob medida para Trump. Para evitar que ele saia mais cedo, como de costume, a cúpula foi reduzida ao mínimo, um jantar informal e uma única reunião. Tudo gira em torno de um tema: o aumento dos gastos com defesa. Os Estados Unidos exigem que os aliados elevem o investimento para 5% do PIB. Para evitar atritos, a linguagem foi suavizada: em vez de nós aumentamos, agora os aliados estão aumentando. E a Espanha, que já havia anunciado que não chegaria aos 5%, ganhou flexibilidade. É claro que a Rússia não ficou de fora. Sergei Lavrov não perdeu tempo, não dá para ignorar os riscos de a OTAN ultrapassar sua zona tradicional de atuação, tentando se estabelecer no Oriente Médio, no Cáucaso e na Ásia Central. O processo não é simples, e a cúpula de Haia se tornou um teste de sobrevivência para a aliança. A pergunta que paira no ar é inevitável: a OTAN ainda tem um propósito estratégico, ou todos estão apenas tentando evitar uma briga enquanto ainda dá? E o cessar-fogo, que pode não ser tão firme assim, terá sob controle, mas Israel garante que cumpriu todos os objetivos da operação com um aviso. O país aceitou a proposta americana de trégua com o Irã, mas deixa claro: qualquer violação será respondida com força total.
Segundo o escritório do primeiro-ministro Netanyahu, Israel eliminou uma ameaça dupla e iminente à sua existência, nuclear e balística. As forças de defesa israelenses afirmam ter dominado completamente o espaço aéreo de Teherã, causado danos graves à cúpula militar e destruído dezenas de alvos. Cumprimos todos os objetivos da Operação Leão Ascendente e além, declararam. Mas o alerta permanece, a prontidão operacional deve ser máxima, e a contenção, absoluta em todas as frentes. Aviões israelenses bombardearam dezenas de alvos militares em Teherã durante a noite, lançando mais de 100 munições. Entre os alvos estava a sede da SPAN, empresa ligada ao desenvolvimento de armas nucleares para o regime iraniano. Pela primeira vez, confirmou-se a eliminação de um alto cientista nuclear iraniano. No entanto, o ministro da Defesa de Israel deixou claro que responderá a qualquer ataque, mesmo após o anúncio da trégua. O Irã nega veementemente: não lançamos nenhum míssil nas últimas horas, afirma o Estado-Maior das Forças Armadas. E Trump não poupa nem Israel nem Irã. Em um vídeo divulgado pela Fox News, o ex-presidente americano não esconde a irritação: temos dois países tão envolvidos nesse conflito que já não sabem nem o que estão fazendo. Entendem? Sua crítica mais dura é direcionada a Israel, e as declarações provocaram reações fortes em ambos os lados. Mas, pelo tom do vídeo, fica claro que Trump pretende colocar os dois países no devido lugar. A troca de farpas continua, até que o nome de Medvedev é mencionado e a temperatura da discussão esfria. Mas a tensão, essa, só aumenta. A menção ao nome de Medvedev não foi por acaso. O que começou como um comentário ambíguo do ex-presidente russo, uma declaração que pairava entre a provocação e a ameaça velada, rapidamente escalou para um dos momentos mais explosivos da discussão. Outros países poderiam, em teoria, transferir armas nucleares para o Irã, disse Medvedev, com uma tranquilidade que soava mais como um aviso do que como especulação. A reação de Trump foi imediata, quase incrédula: espere aí. O ex-presidente da Rússia acabou de soltar, como se fosse nada, a palavra com um N ou nuclear. E sugerir que alguém poderia estar armando o Irã com ogivas? Eu ouvi direito, ou meu ouvido está me pregando peças? Se isso for confirmado, quero saber na hora. Brincar com fogo nuclear não é conversa de bar. Medvedev, porém, não recuou. Com a frieza de quem sabe que cada palavra é um peão no tabuleiro geopolítico, respondeu: a Rússia, ao contrário de Israel, é signatária do Tratado de Não Proliferação Nuclear. Não vamos fornecer nada. Até aí, tudo dentro do script diplomático. Mas então veio o golpe baixo: não falei da Rússia. Falei em geral. Teoricamente, poderia acontecer. E arrematou com uma frase que soou como um desafio disfarçado: não devemos discutir quem tem mais armas nucleares. Como se o mundo precisasse desse lembrete agora. Enquanto a tensão nuclear dominava as manchetes, outro escândalo explodia nas sombras, desta vez, com o cheiro podre de corrupção e sangue. Investigadores conseguiram acesso a 80 volumes do chamado Caso Papoula, um dos maiores esquemas de proteção ao tráfico de drogas já desvendados na Bielorrússia. 40 pessoas foram presas, mas, durante os interrogatórios, os depoimentos viraram uma bomba. Policiais e agentes do GUBOPIC não só fechavam os olhos para o negócio, como gerenciavam o mercado. Um dos acusados chegou a declarar que entregou pessoalmente até $110 mil a um alto membro do círculo de Lukashenko. E no centro dessa teia suja estava Nikolai Karpenko, vice-ministro do interior e um dos principais guardiães do regime. Jornais independentes, como o Bureau, revelaram que, enquanto chefiava o controle de entorpecentes, Karpenko não apenas protegia o comércio de ópio como embolsava propinas que chegavam a centenas de milhares de dólares. O que deveria ser uma vitória na guerra contra as drogas virou um buffet de corrupção. Pior, o cérebro por trás do esquema era um ex-investigador, que, segundo testemunhas, faturou mais de $350 mil só para abafar processos. Nem grampos foram necessários para incriminá-lo. Após 3 anos em uma prisão preventiva, um tempo irrisório para crimes dessa magnitude, o homem foi solto. Quando jornalistas tentaram questioná-lo, a resposta foi pura histeria e ameaças. A justiça, mais uma vez, virou piada. Enquanto a Bielorrússia afundava em seu pântano, Moscou e Pequim seguiam dividindo o tabuleiro energético do Cazaquistão como se fosse um bolo. Desta vez, os chineses deram um passo ousado. A CNOOC, gigante estatal da China, assinou um contrato histórico com a Kazmunaigaz para explorar petróleo no Cáspio.
Pela primeira vez, uma empresa chinesa investe pesado na plataforma Kazakh, com o projeto Zilioi, no nordeste do mar. Os termos são claros: custos iniciais bancados pela China, lucros divididos meio a meio. As estimativas falam em mais de 185 milhões de toneladas de petróleo, um número que, sozinho, já redefine o jogo energético na região. Os detalhes financeiros ainda são sigilosos, mas uma coisa é certa: o Cáspio nunca mais será o mesmo. E enquanto a Ásia Central se transformava em palco de uma partida entre dragões e ursos, a Rússia mergulhava em um apagão digital que mais parecia um ensaio para algo maior. Moradores de Vladivostok começaram a relatar quedas misteriosas na internet móvel. As autoridades, é claro, deram a desculpa de praxe: medidas de segurança, tudo para combater ameaças. Coincidência ou não, os bloqueios começaram depois das explosões na Baía de Zandnaia, onde fica uma base estratégica da Frota do Pacífico. Mas não era só lá. Segundo o projeto online, cortar a rede virou rotina em várias regiões russas, sempre com a mesma justificativa vaga. O Washington Post, porém, foi além. Fontes indicam que a SBU ucraniana está preparando operações no extremo oriente russo. Não se trata apenas de sabotagens pontuais, mas de uma estratégia para desmontar a infraestrutura militar russa a milhares de quilômetros da frente de batalha. E falando em distância, o dia 1º de junho entrou para a história como o mais audacioso da guerra. A Ucrânia lançou a Operação Teia, um ataque coordenado com drones que atingiu bases aéreas estratégicas em Murmansk, Ryazan e Irkutsk, algumas a mais de 5.000 quilômetros de Kiev. Um recado claro: nenhum canto da Rússia está a salvo. O mundo está acelerando. E você, está acompanhando? Comente, compartilhe, reaja. Quanto mais somos, mais forte fica a voz da verdade. Por hoje, é isso. Boa noite e que as próximas notícias sejam menos explosivas do que essas. Até breve.